Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao quinto vídeo aqui do nosso curso de HTML e hoje nós vamos falar sobre as citações, ou como você também pode ouvir aí o termo em inglês, as quotations. Bom, citações, como o próprio nome já diz, servem para quando a gente quer inserir na nossa página textos ou frases que são de outros autores. A gente vê aí, por exemplo, em revistas ou jornais, o texto entre aspas. Então, você pode pensar, a gente não poderia simplesmente inserir uma aspas ali e colocar depois o nome do autor? Visualmente a gente até poderia, mas não quer dizer que está certo. E não está certo, de novo, pelo assunto semântica. Já falei aqui, a gente vai ter uma aula futuramente aí sobre semântica, né, HTML semântico, mas é importante que você saiba que só porque uma coisa é visualmente igual, não quer dizer que está certo, beleza? A gente tem várias formas de fazer a mesma coisa no HTML, só que tem algumas formas que são melhores do que outras. Então, por exemplo, para criar um botão, eu tenho uma tag específica no HTML para isso, mas eu também poderia, utilizar um parágrafo ali e no CSS estilizar para que ele fique idêntico ao botão. Então, olhando é a mesma coisa, mas para o navegador, certamente, um botão é diferente de um parágrafo. A gente tem tags específicas para cada um. Tá? Então é importante que você pense, por exemplo, numa pessoa que tem deficiência visual, que usa algum software ali para ler a tela do computador para ela. Então, esse software com certeza não vai interpretar da mesma forma um botão, uma tag button do HTML ou uma tag input, como uma tag P de um parágrafo, tá? Então, visualmente pode ser igual, mas entenda que não são a mesma coisa e a gente tem uma forma correta de fazer as coisas no HTML, ok? Bom, mas então se para fazer uma citação no HTML eu não posso inserir simplesmente a aspa e colocar o nome do autor, como que é a forma correta da gente fazer uma citação no HTML? Vamos aqui para a tela do computador que eu já te mostro. Beleza, já estou aqui então com o nosso editor de texto aberto. Nosso site já está sendo aqui executado aqui ao lado, tá? Vou colocar aqui primeiro um parágrafo para a gente ver visualmente a diferença de um parágrafo para as citações. Então vou colocar aqui, este é um parágrafo. E agora sim vamos falar das citações. A primeira tag que a gente tem no HTML para fazer citações é a tag que, tá? Que vem, eu não falei antes, mas quotation em inglês é citação, e quote, que é essa tag aqui, significa citar em inglês. Então, essa tag ela é utilizada para fazer uma citação curta. Então, vou colocar aqui, esta é uma citação curta. Então, você vai ver aqui que é exatamente igual a um parágrafo, a única diferença é que ela já coloca para a gente as aspas. Tá? Aqui no nosso texto você vê que não tem aspa, e usando a tag que, ele já colocou ali para a gente. Ok? A segunda tag é block quote, que nada mais é do que um bloco de citação. Então, se a primeira é utilizada para citações curtas, essa daqui vai ser usada para citações longas. Então, block quote, bloco de citação. Então, vou colocar aqui, este é um bloco de citação longa. Vou usar aqui o loren, que é mais uma função do Emmet aqui. Digitando loren e apertando tab, ele já coloca um texto maior ali, gerado automaticamente para a gente. Então, esse é um bloco de citação longa. E aí você vai ver que ele não tem aspas, mas ele dá um recuo aqui na tela, né? Então, isso tudo feito de forma automática, só com a tag ele já dá um espaçamento aqui, da borda da página pra gente. Beleza? Bom, e antes de falar da terceira tag utilizada aqui no HTML para fazer citações, eu queria falar de um atributo que a gente tem nessas duas tags aqui, que e block quote, que é o atributo cite, que também vem do inglês aí de citar, mas é um atributo para a gente colocar o link dessa citação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma frase que, sei lá, o Elon Musk falou, e eu vi essa frase num blog, no G1, que seja, então eu vou colocar o link aqui dessa citação. Tá? Esse link, logicamente, ele não vai ficar visível no navegador. Então vou colocar aqui g1.com.br. Então esse link ele não fica visível na nossa página, mas semanticamente a nossa página está mais correta utilizando aqui esse atributo, beleza? Então a gente pode usar esse atributo cite tanto aqui quanto no block quote, ok? Bom, e aí a gente tem a terceira tag, que é a tag cite, exatamente igual ao atributo.
só que aí eu vou colocar ela entre o sinal de menor e maior, mas é exatamente igual, por isso que eu quis falar do atributo antes. Tá? A gente tem o atributo site e a gente tem a tag site, então não confunda, ok? Essa tag ela também é utilizada para citações, só que é principalmente para trabalhos artísticos ali, então citar algum trabalho artístico a gente usa a tag site, ok? Também é utilizada aí para citações, só que são aplicações diferentes, né? Então essas são as 3 tags utilizadas no HTML para a gente fazer citações. Colocando um texto aqui, por exemplo, esta é uma citação, você vai ver que ele fica em itálico. Então visualmente os 3 são diferentes, tá? O primeiro é só uma aspa ali que ele insere pra gente, o segundo ele dá um recuo e o terceiro ele fica em itálico. Então visualmente a gente pode também alterar isso depois ali com o CSS, mas é importante você saber a diferença de cada um, ok? Bom, não tem muito mais o que falar sobre citação, é um assunto simples, mas é importante você conhecer, principalmente por esse lado semântico aí do HTML para a gente fazer uma página correta, beleza? Te espero no próximo vídeo para a gente falar de outro assunto aí do HTML bem importante. Valeu!